Bom dia, turma! E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Nossa aula está começando agora. Então, pega aí o teu livro de português na página 127. Livro de português, página 127. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Adjetivos. Você vai saber bem direitinho o que é um adjetivo, ok? Então, vem comigo na explicação. São palavras que atribuem ao substantivo características, qualidades, estado ou especificação. Ou seja, através dessa palavra, nós vamos dar um parecer sobre o substantivo. Lembrando que o que é o substantivo, que a gente viu semana passada, na aula passada. Se você não lembra, pega aí o seu livro, volta um pouquinho. Deixa eu ver aí a página aqui. A partir da página 116. Enfim. Então, os substantivos são aquelas palavras que usamos para definir alguma coisa, não é isso? Podem ser abstratos, concretos, próprios, enfim. É uma palavra segundo o dicionário do livro. Uma palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substâncias, que todos os objetos que podemos aprender mentalmente como substâncias. Então, nós temos aí substantivos, ok? Qualquer dificuldade, vamos retomar a aula passada. Assista aí a aula passada sobre substantivo. Assista todinha para melhorar a compreensão, porque os adjetivos vão ser a respeito do substantivo. Então, não tem como aqui eu refrisar tudo que eu já falei semana passada, como, por exemplo, substantivos abstratos, concretos, singular, plural, aumentativo, diminutivo, tudo, feminino, masculino, epicêntrios, uniformes, subformes, enfim, não tem como eu passar tudo. Mas lembrando que substantivos são nomes. Resumindo, tá? Mas existem várias classificações de substantivos e é necessário que você releia o livro ou assista novamente a aula para ter uma informação melhor, mais concreta, mais precisa, se você for com dificuldade, se você estiver sentindo dificuldade para aprender sobre adjetivo. Então, volta um pouquinho, dá uma leitura, dá uma assistida de novo na aula sobre substantivo e venha para esta aula de adjetivo, ok? Ou se não, você já começa pelo substantivo, assiste de novo, para poder começar a aula de hoje. Mas vamos lá. Hoje, substantivos são nomes. Podem ser nomes reais ou imaginários, não é isso? São coisas que a gente pode só pensar ou simplesmente existir, mas enfim. Vamos continuando. Em relação aos adjetivos, eles vão caracterizar o substantivo, ou seja, vão caracterizar esses nomes que a gente tem como substantivo, eles vão caracterizá-los, ok? Vamos aqui. Por exemplo, esses seus olhos verdes, sua roupa colorida, cabelos longos, sapato engraxado, pele bronzeada. Eu poderia estar descrevendo a pessoa e simplesmente só falar sobre, por exemplo, seus olhos, sua roupa, cabelo, sapato, pele. Acabou. Eu já estaria descrevendo uma pessoa, não é isso? Mas a partir do momento que eu coloco itens a mais, especificando aquilo que eu já estou falando, nós chamamos de adjetivo. Olhem só, nós temos os nomes já colocados, mas vamos agora caracterizá-los. Por exemplo, esses seus olhos verdes. Ou seja, eu estou caracterizando, dando uma definição, uma especificação, uma qualidade, uma característica, um estado, para aquilo que eu estou dizendo, para aquele nome, para aquele substantivo. Então, eu tenho aqui olhos verdes, sua roupa colorida, seus cabelos longos, né? Então, eu já estou dizendo. Porque, por exemplo, eu poderia dizer seus cabelos e você imaginar qualquer tipo de cabelo. Mas aqui eu estou especificando qual tipo de cabelo é. Cabelo longo. Eu poderia especificar melhor, por exemplo, cabelo longo preto, ou longo louro, longo ruivo, enfim. Entendeu? Eu estou especificando, eu estou trazendo uma característica para o meu substantivo. Isso é o adjetivo. Então nós temos, por exemplo, sapato engraxado. Você diz sapato, você pode pensar em qualquer tipo de sapato, de qualquer forma. Mas quando você especifica, melhora. Dá uma clareza, uma certeza maior daquilo que você está ouvindo, não é isso? Ou falando. Pele bronzeada.
Então, pode ser qualquer tipo de pele, mas a partir do momento que eu estou definindo que tipo de pele é essa, eu estou passando para o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, a pessoa que está lendo, esta pessoa vai saber, mesmo que não veja, mas vai ter a ideia mais perfeita, mais exata, mais próxima daquilo que eu estou falando. Entendeu como acontece o adjetivo? A partir do adjetivo, a pessoa, mesmo que não veja, mas terá uma ideia melhor, mais exata, mais clara daquilo que eu estou falando. Porque eu estou trazendo uma característica para o nome que eu estou utilizando, para o meu substantivo. Então, nós vamos ver aí agora, por exemplo, vamos aqui para o exemplo do livro. Em minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Agora vamos ler esse texto, esse mesmo texto, sem o adjetivo podres. Era a minha terceira estada na ilha e, mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi. Por exemplo, eu disse praticamente a mesma coisa. Mas quando eu li a primeira vez, utilizando o adjetivo podres, eu estava querendo especificar, eu estava querendo dizer o porquê eu me surpreendi de uma forma mais clara. Porque aqui, por exemplo, eu não posso dizer como eu me surpreendi, o que foi que me surpreendeu, só pela falta do podres. Não é isso? Entendeu aí? Então, podre, ele me dá, no caso aqui, o podres, o adjetivo podres, ele vai me trazer uma definição maior, melhor, mais exata, mais compreensível daquilo que eu estou dizendo. Então, eu já estou explicando por que eu me surpreendi. Porque eu pisei em cima de uma tábua podre. Entendeu agora? Aí, por exemplo, eu digo que eu me surpreendi. Sim, mas se surpreendeu com o quê? Então, quando eu utilizo o adjetivo, eu dou uma riqueza maior de qualidade para o meu texto, de entendimento para o meu texto. Eu estou trazendo coisas que vão melhorar a compreensão, o entendimento do meu texto. Ok? É isso que o adjetivo faz. Ele classifica, ele qualifica, caracteriza, dá o estado ou a especificação do item mencionado. Pessoal, continuando a nossa aula, agora vamos falar sobre adjetivos pátrios, que é aquele que indica a nacionalidade ou lugar de origem de algo ou de alguém. Lembrando que o adjetivo é aquela palavra, né, ou aquela junção de palavras que vai caracterizar, qualificar, especificar ou dizer o estado de um substantivo. Que é substantivo? É aquela palavra que nomeia os seres, né, que a gente viu na aula passada. Então, pode ser visíveis ou não, animados ou não, reais ou não, né? Temos aí os substantivos. Então, o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo. Nós já vimos na aula passada o que é substantivo e agora nós vamos saber o que é adjetivo e como a gente já viu, o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo. Agora nós vamos ver em relação ao adjetivo pátrio, que é aquele que vai indicar nacionalidade ou lugar de origem de algo ou de alguém. Por exemplo, telefone da China, telefone chinês. Qual a diferença aqui? Só a escrita, mas a ideia, o sentido é o mesmo. Quando a gente tem um ou mais itens, dando uma ideia só, nós chamamos isso de locução. Existe locução verbal, locução adjetiva, nós temos aqui a adjetiva. Então, existem vários tipos de locução. Como aqui a gente tem duas palavras dando a mesma ideia, passando o mesmo sentido, nós chamamos isso aqui de locução adjetiva. Porque isso aqui não é adjetivo, eu não estou dizendo, ó, estou indicando, não tem aqui o meu substantivo? Telefone. Aí eu não estou indicando a nacionalidade ou lugar de origem de algo ou de alguém. Então, estou dizendo simplesmente que isso aqui é uma locução verbal. Por quê? Porque essas duas palavras aqui, elas indicam a mesma coisa. Disso aqui. O telefone chinês e o telefone da China indicam a mesma coisa. Se eu tenho duas palavras ou mais indicando uma só ideia, isso nós chamamos de locução. Ok? Olha os exemplos que o livro dá. Carinho de mãe. Todas as palavras que estiverem em negrito, deixa eu aproximar aqui para vocês. Ó. Todas as palavras que estiverem em negrito são os locais de origem ou a nacionalidade, ok? Então, é o adjetivo pátrio. Vamos lá. Carinho de mãe, fardamento da escola, raio de sol, remédio sem utilidade, alimento fora do prazo de validade. Então, viram que a locução adjetiva ele pode ir de duas até mais palavras, porque é como eu disse a vocês, a locução adjetiva, ela é duas ou mais palavras, são duas ou mais palavras que passam a mesma ideia. Então, ó, nesse caso, observe que o grupo da China, né, no anterior aí,
que o grupo da China tem a função de adjetivo. O grupo da China está dizendo o quê? Que é o da com China, entendeu? Pois qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Então nós temos aí locuções adjetivas. E aqui em cima, na parte mais em cima, temos o quê? Para você entender melhor sobre o que é adjetivo. Para você ver de uma forma mais clarinha. Papel branco, papéis brancos. Ele vai também caracterizar em relação, sabe o quê? Ele vai sempre concordar. Por exemplo, se estiver no plural, ele vai para o plural. Se estiver no feminino ou no masculino, em relação ao gênero, ele também vai para o feminino ou no masculino. Então ele vai acompanhar o substantivo. Da forma que estiver classificado o substantivo, lembra que a gente viu substantivos uniformes, biformes, abstrato, concreto, enfim, numeral, diminutivo, aumentativo, diminutivo, aumentativo, enfim. Mas ele vai acompanhar também. Se tiver terminado em plural, ele também tem que terminar em plural. Se tiver terminado no feminino, no singular, ou no feminino ou no masculino, ele vai terminar no feminino ou no masculino também. Ele vai acompanhar a sua palavra antecessora, que no caso é o substantivo, que é aquele que ele vai caracterizar, ok? Então nós temos aí, por exemplo, papel branco, papéis brancos. Se for para o plural, vai junto no plural. Se for, por exemplo, no feminino ou no masculino, também vai junto no masculino ou no feminino, ok? O adjetivo, ele vai acompanhar a classificação do substantivo. Porque ele, porque ele não modifica, digamos assim, o substantivo. Ele apenas aumenta a sua característica, aumenta a sua classificação, não, sua qualidade, né? Que a gente vê ali, que a gente viu anteriormente, né? No quadro que eu apaguei aqui, que ele dá o quê? Características, qualidade, estado, não é isso? Tudo ele faz com ou especifica o substantivo. Então, da mesma forma que vem o substantivo, o adjetivo vem junto, porque ele não é a continuação, digamos assim, não é o que está fazendo referência ao substantivo. Se ele está fazendo referência ao substantivo, ele tem que vir parecido, igual com o substantivo. Ok? Deu para entender? Então, vamos continuando. Agora nós vamos ver em relação ao gênero, como eu estava falando agora, do adjetivo. Biformes e uniformes. Então, os biformes, eles apresentam-se no masculino ou no feminino. Então, nós vamos ver o quê? Alto ou alta. O substantivo veio no feminino, o adjetivo vem no feminino. O substantivo veio no masculino, o adjetivo vem no masculino. Por exemplo, colocar aqui em cima. Rapaz. Deixa eu só tirar o amarelo. Olha só. Eu não posso dizer rapaz alta. Ou não posso dizer moça alto. Eu tenho que dizer rapaz alto, moça alta. Tá vendo que o adjetivo ele já indo de acordo com o substantivo, com o gênero do substantivo. Agora é preciso prestar atenção nisso aí. Quando a gente tem em relação ao gênero, aqui a gente chama de gênero, masculino e feminino. Não estamos falando necessariamente de homem e de mulher, mas estamos falando de masculino e feminino. Porque termina no O, termina no A, enfim, mais ou menos isso aí. Ele vai vir de acordo com o substantivo. Se o substantivo está no masculino, ele vem no masculino. Se o substantivo vem no feminino, ele também vem no feminino, o adjetivo. Esses chamados de biformes, ele vem com o quê? Bi, está dizendo dois. Então ele vem com a especificação do masculino e com a especificação do feminino. Só que a gente também tem o uniforme. Isso aqui é o biforme, tá? Biforme. Agora, o uniforme, qual é, professor? O uniforme já está dizendo um, então vai ser um só para o masculino e para o feminino. A gente não vai ter diferença. Olha só. Por exemplo, os que tem aqui. Doce, forte, doce, suave, leve. Por exemplo. Moça ou rapaz. Todos dois dá certo com forte. Não existe moça forta, rapaz forto. Ou seja, está dizendo o quê? Que o meu adjetivo, ele é uniforme. O que quer dizer uniforme? Que a caracterização dele, de gênero, é a mesma para o feminino e para o masculino. Entendeu agora? Biforme, eu vou ter a classificação separada para o masculino e para o feminino. No uniforme, eu vou ter
separado, não. Eu vou ter um só para os dois tipos. Então, por exemplo, tem forte, doce, suave, leve, inteligente e ruim, ok? Pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos agora ver o quê? Os adjetivos em relação ao grau comparativo. No grau comparativo, nós vamos ver o quê? A igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, nós vamos pegar dois itens e nós vamos ou compará-los, né? Torná-los iguais, ou um superior ao outro ou menor a outro. Vamos lá. Por meio do adjetivo comparativo, comparamos os substantivos identificando suas características, suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus. Então, vamos lá. São características e qualidades ou defeitos. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o igualdade, eu vou simplesmente estar dizendo que os meus dois substantivos, no caso aqui é amor e paixão, eles são iguais. Ó. O amor é tão importante quanto a paixão. Estou igualando, dizendo que os dois são a mesma coisa, ou têm a mesma importância, no caso aqui. Mas eu posso dizer também, por exemplo, posso usar o meu adjetivo para transformá-lo em, no caso aqui, no comparativo. Comparando os dois itens, eu posso dizer que um é melhor do que o outro. Por exemplo, o amor é mais importante que a paixão. Ou eu posso fazer ao contrário disso, posso dizer simplesmente que um é mais baixo do que o outro. Aqui eu estou dizendo isso, mas aqui eu estou dizendo aqui, só que usando a mesma, quase a mesma característica do texto, ou característica na estrutura do texto. Só que eu estou dizendo o quê? O amor é menos importante que a paixão. Então eu posso, em relação à caracterização deles, isso aqui é o grau comparativo. No grau comparativo eu posso igualar, posso trazer um superior ao outro e um inferior ao outro, ok? Lembrando que também, como eu estava dizendo, tá vendo aqui ó, que tudo está combinando em relação ao substantivo, plural, enfim, vem assim, do mesmo jeito, o substantivo, ó, o plural ou singular e também no masculino e feminino, isso se for um adjetivo que biforme, ou seja, tiver a terminação de masculino e feminino. Se não, aí vai ser uniforme, vai ser uma terminação só, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então nós vamos continuar aí. Existe também o grau superlativo absoluto, que é o quê? Acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Meus queridos, agora vamos falar sobre o quê? O grau superlativo absoluto, que é quando temos o exagero nas características. O adjetivo ele já traz uma característica para o substantivo, não é isso? Mas quando eu tenho um exagero, ou seja, quando eu já estou dizendo aquilo, por exemplo, já estou dizendo algo sobre o meu substantivo, mas eu quero exagerar nessa informação, eu quero colocar itens a mais, eu quero aumentar, super aumentar o que eu estou dizendo, então nós temos o quê? O grau superlativo absoluto, ou seja, é o super alto, é o exagero. Então, nós vamos dividir em 2. O sintético, que é quando eu já tenho na própria palavra, no próprio adjetivo, esse exagero, este aumento, entendeu? Aí nós vamos ter o quê? Eu esqueci dos exemplos, mas as terminações são íssimo, ílimo e érrimo. Como, por exemplo, dificílimo, belíssimo, paupérrimo. É igual no substantivo. O substantivo também tem o sintético e o analítico. O sintético, na própria palavra, eu já tenho esse exagero aí, no caso do adjetivo. Já tem esse exagero. Quase que não sei agora. Já tem o exagero. E no superlativo, nós vamos ter o quê? Aliás, no superlativo não. No caso superlativo analítico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a presença de outra palavra para caracterizar esse exagero. Vamos ver, por exemplo. Então, nós temos no sintético as terminações na própria palavra, com exagero já na própria palavra, a partir dessas terminações. Íssimo, ílimo e érrimo. No analítico, nós vamos precisar do que? Do advérbio de intensidade. Por exemplo, eu posso dizer só bela, mas se eu quiser intensificar com outra palavra, eu pego um adjetivo de intensidade e coloco muito bela. Do mesmo jeito, alegre, coloco bastante alegre. Eu posso dizer, por exemplo, fulano, vamos colocar, escrever aqui. O menino alegre. O menino alegre. Então, estou só dando uma especificação aqui.
Agora, aí eu posso colocar, por exemplo, gente, nós temos aqui o menino alegre. Está aqui, ó, no analítico. Ou, se eu colocar no caso, muito alegre, né? Muito alegre. Mas, se eu quiser tirar do analítico para o sintético, eu vou colocar alegríssimo. Ok? Entendeu a diferença? É igual no substantivo. No substantivo, eu vou ter o sintético trazendo a terminação na própria palavra. Ou seja, pedrinha. É como a gente viu. No analítico, eu vou ter o quê? Pedra pequena. Aqui, no adjetivo, superlativo absoluto, ele vai se dividir no sintético e no analítico. No sintético, ele vai o quê? Na própria palavra, igual no substantivo, ele vai ter essa descrição desse exagero. No analítico, ele vai precisar de um advérbio de intensidade. Então, muito, bastante. Vamos ver os outros exemplos. Pouco. Então, vai ter o advérbio de intensidade juntando com o advérbio já existente. Ok? E nós temos, por fim, o quê? O grau superlativo. Temos o superlativo absoluto e o superlativo relativo, que intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com os outros seres. Enfim, na superioridade, ela é a mais interessante de todas as mulheres. Ou seja, em relação a todas as mulheres, gente, é diferente do que a gente falou, deixa eu só virar a página aqui, do comparativo. No comparativo, eu estou identificando dois termos e comparando um ao outro. Entendeu? Estou dizendo que um é melhor, superior ou inferior ou igual. Aqui não. Aqui eu estou simplesmente trazendo um item e dizendo que ele é superior ou inferior. Aí eu não estou comparando. Por exemplo, ela é mais interessante de todas as mulheres. Essas mulheres aqui estão no geral, né? Mas eu estou falando que alguém em especial é superior às demais. Ou ela é menos interessante do que todas as mulheres. Então, no relativo, superlativo relativo, nós vamos ter o quê? O adjetivo intensificando uma característica do substantivo estabelecendo relação de superioridade ou inferioridade com os outros seres. Nós temos aí o comparativo, que é aquele que vai comparar, pegar dois seres e comparar. Só que, por exemplo, ela não já é mulher? Eu não estou comparando ela a mulher. Ela é mulher. Mas eu estou comparando, eu estou diferenciando ela das demais mulheres. Então, ou para cima ou para baixo, né? Temos aí o da superioridade, menino, pelo amor de Deus. Temos superioridade e temos a inferioridade. Perdão aí por isso. Mas tem hora que a língua enrola. Mas somos todos humanos, não é isso? E, gente, eu quero só passar o exercício para vocês, que se encontra na página 130, a página 132, ok? 130 a 132, semana que vem a gente tem mais, semana que vem é a revisão, se eu não me engano, ok? Até semana que vem e tenham todos uma semana bastante abençoada. Tchau!